Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Estevão, host aqui do podcast Atipicidades. Sou um homem branco, tenho um cabelo bem curtinho, barba um pouco grande na verdade, estou com a camisa azul do Orlando Magic e estou no estúdio colorido do Learning Village, que dá aquela moral, o estúdio M2 com formas geométricas no fundo. Isso mostra que depois de 5 edições, de 6 anos, o Autismo Tech subiu na vida. Olha só, esses convidados, essas convidadas, esse estúdio maravilhoso e essa equipe de produção, né, Rafão? Tá tranquilo? Super tranquilo, felizaço de estar aqui com vocês. É isso aí. Bom, pessoal, dando só um pouco de contexto para quem está pegando o episódio agora, eu recebi vários feedbacks do outro videocast que a gente gravou, a postura dos meus ombros, o microfone na minha boca, o computador que está poluindo o ambiente. Isso mostra que eu sou um aspirante a comunicador nada profissional. Mas feliz e grato, principalmente, acho que essa é a palavra, de depois de tantos anos, sob a tutela do Caio Bogos e todo o time da ATIP, conseguir trazer o Autismo Tech como um hackathon, um evento anual, pontual, que eu acho que chega no outro patamar, como diria Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Isso é pura verdade, né? A gente vem pavimentando um caminho de futuro, aprendendo a cada edição, trazendo empresas em diferentes níveis de maturidade, vamos dizer assim, com relação à neurodiversidade, às atipicidades. Eu acho que principalmente, galera, com relação aos talentos que essa força de trabalho gera ou pode gerar na economia com esse caminho de futuro que a gente está preparando. Mas antes de mais delongas, né, não quero concentrar as atenções, muito pelo contrário, quero dividir a bola, eu quero pedir para a galera se apresentar. Nós temos aqui Food Lovers hoje, vocês vão saber por quê, principalmente a comunidade aí que está se preparando para o hackathon, que está dentro do Atip Learning, consumindo os conteúdos dos nossos parceiros e especialistas e também pegando o jeito, né, de como eu vou chegar no hackathon, entregar uma solução, trabalhar em time e emular situações reais de trabalho, que eu acho que é o principal objetivo do projeto. Eu acho que foi por isso que a gente se conectou também, né, Rô? A gente já se conhece de outros carnavais, mas se apresenta pra galera aí pra gente trocar uma ideia. Boa, tudo bom, galera? Super feliz também de estar aqui com vocês, com esse timaço do iFood que tá aqui. Eu sou Roberta, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho, mais ou menos para baixo da altura do ombro, e tô com uma camiseta vermelha do iFood, porque, né, Food Lover veste a camisa também. E acho que a gente tá junto com a TIP esse ano, faz muito sentido com diversas ações que a gente tem feito no iFood, né, e como a gente se conecta, por isso que a gente tá com um timaço aqui, que eu vou deixar a galera se apresentar, e a gente falar mais do projeto. Demorou. Rafão. Opa! Como é que era o negócio do ombro? Né? Postura e tal, tem toda uma linguagem corporal. Se baixar o ombro, você me fala. Tá bom. Beleza? Galera, super feliz de estar aqui com vocês, compartilhando. Tem várias coisas legais que a gente quer compartilhar. E antes da gente chegar nisso, obviamente, minha autodescrição, para quem só me ouve. Eu sou um homem negro, eu tenho um cabelo black power, tá levantado, tenho uma mecha branca que a minha avó me deu. Tenho uma barba mal feita, meio curta, mas com várias falhas, porque eu não consigo crescer uma barba direito. Mas hoje eu resolvi ser homenzinho, deixei ela para ficar um ar diferente. Estou usando uma blusa branca com a manga 3/4, com um microfone na minha lapela aqui e shorts marrom. Eu trabalho no iFood com marca empregadora, que eu acho que tem uma conexão muito forte com o posicionamento que a gente quer levar, do que significa a cultura do iFood para fora e como isso está relacionado com ações olhando para diversidade, inclusão e por aí vai. Mas antes da gente chegar lá, vou passar a bola para a Vivi, minha colega aqui, que vai dizer o que ela faz. O que você faz no iFood? Boa, eu vou começar contando quem eu sou, então feliz também de estar aqui dividindo esse espaço com o Gui, com esse timaço que eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar todos os dias. Eu sou a Vivi, sou do time de diversidade e inclusão do iFood. Contando um pouquinho do que a gente faz, é pensar um pouco na estratégia de diversidade. O que a gente pode fazer todos os dias para que o iFood seja uma empresa melhor para pessoas de grupos subrepresentados. Então a gente olha muito, obviamente, para a nossa demografia, como é que a gente cria oportunidade de conexão com o time do Rafa, por exemplo, que quer levar para fora como é bacana trabalhar no iFood para todos os grupos subrepresentados. E dentro a gente também procura oportunidades de inclusão, saber como é que as pessoas se sentem trabalhando no iFood, como é que a gente cria caminhos para que elas se sintam cada vez melhor e performem cada vez melhor no fim do dia. Acho que é um pouco do que eu faço por lá. Massa.
Eu acho que não está claro para quem está no mercado, quem está acompanhando as ações de educação, de inclusão, diversidade, o que o iFood tem feito, né? Movimentado startups, edtechs, pequenas e médias empresas que estão buscando o seu lugar ao sol com seus negócios, com as soluções de educação e tendo oportunidade de comungar do mesmo espaço. Eu acho que esse é meu principal ponto. Eu não costumo muito levantar a bandeira para A, para B, para C, porque acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição. Mas acho que o principal destaque que eu sinto no meu coração e tendo vivenciado projetos junto com concorrentes que estavam comungando do mesmo espaço, como diria aquela música do Rapa, né? Veja a minha história com a sua, comungar num espaço que talvez as pessoas devessem estar concorrendo, elas estão coexistindo, né? E Boa. fala, Gui, deixa eu Rô, só perdão. fazer um complemento, Diga. que eu não contei, né? Mas eu sou do time de educação Verdade, do você não iFood. falou. Então, a gente tem compromissos públicos no iFood, né? A gente quer impactar 10 milhões de pessoas, desde a educação básica até o futuro do trabalho. E formar e empregar 25 mil pessoas em tecnologia, tudo isso até 2025, então o tempo tá chegando já. Hoje essa Sapucaí é grande. Tem muita coisa pra gente fazer, mas acho que isso que você trouxe, né? Como que a gente une esse ecossistema, quando a gente cria força e traciona para todo mundo ir para esse mesmo lugar, para esse propósito, que é o propósito do iFood, né? Alimentar o futuro do mundo, alimentar o futuro do mundo com educação. Uma informação assim que é super relevante, super importante da gente dividir, é que o Fabrício, que é o nosso CEO, né, nosso presidente, ele é porta-voz do ODS 4, Educação de Qualidade, né? Então, acho que isso endossa ainda mais, né, o nosso propósito e o quanto que a gente está preocupado e direcionado para essa pauta em todos os âmbitos, todas as verticais, né? Assim. Vou dar um gancho aqui, que eu acho que pra galera que tá assistindo, que tá conhecendo a gente agora, eu acho que tem uma nuance, assim, que é bem legal de ter ao longo de todo o episódio, que é o seguinte: a gente fala, pô, o iFood tem metas, não sei o quê, o iFood tá tentando alimentar o futuro do mundo. São coisas tão grandiosas, coisas que você olha para aquela marca iFood que você tem no celular, que você usa e tal, mas isso te desconecta, às vezes, das pessoas que estão por trás disso. E uma das coisas que eu percebi na cultura do iFood logo quando eu cheguei foi que era uma empresa, acho que majoritariamente jovem, mas muito que acreditava naquilo. Então, quando a gente fala assim, a gente quer 10 mil, 25 mil, até tal hora, tipo, não é o iFood, só o iFood como marca. É a Roberta que tá lá, que acredita nisso, que tá tentando fazer. As ações de diversidade, é a Vivi que acredita nisso e quer colocar. E quando a gente fala da relação iFood, outros fornecedores e a ATIP, é essa relação de pessoas, né? O relacionamento que eu criei com o Gui, quando a gente se conheceu pela primeira vez e tornou a parceria algo gostoso. Então, a gente vai falar de várias coisas que o iFood faz, mas, cara, são pessoas, são os food lovers, as food lovers que estão ali atrás, que acreditam que dá para fazer umas coisas megalomaníacas, que às vezes não dá, mas a gente tá ali brigando, batalhando, porque a gente, faz sentido pro nosso propósito. Está alinhado com o que a gente acredita, que a gente gostaria de fazer. E acho que se alguma coisa vocês tirarem aqui de iFood, é isso, são pessoas que estão ali atrás. A marca é grande, reconhecida, mas são pessoas como vocês que estão ouvindo, como a gente que está sentado aqui. Top, top. O gancho do gancho eu vou jogar para Vivi, porque você falando isso, eu vou antecipar e inverter completamente a pauta que está aqui no meu celular. Inverte lá. Mas assim, uma coisa que a gente vê muito na comunidade, a comunidade atípica que participa, se inscreve, se engaja, assiste os conteúdos, se inscreve para o hackathon, recebe lá o aceite para participar e tal, cases de serem contratados por empresas que estão dentro do ecossistema, participarem de programas de formação dessas empresas que você se forma à medida que você já está contratado e depois vai para algum dos lugares ali num perfil de habilidades ou de funcionalidades como a gente tem aqui na ATIP. Isso dá uma clareza de como que times e empresas, independente do quanto conhecem sobre atipicidades, TDAH, autismo, dislexia, descalculia, têm, mas que são preparadas nesse movimento para receber essas pessoas que estão dentro do Autismo Tech, que estão dentro dos projetos da ATIP. E o Rafão falou o lance do Food Lover, da galera que acredita e tal. E o que a comunidade assim que pode vir a trabalhar no iFood ou se interessar pelos desafios de negócio do iFood durante o hackathon, eventualmente, do que o Rafa falou, o que o pessoal pode esperar assim
dos processos seletivos? Como é que diversidade e inclusão impacta nesses canais de conexão com comunidades não só atípicas, mas grupos de outros recortes também, Vivi? Boa, Gui. Acho que o iFood ele tem um olhar muito 360 para a experiência de quem quer ser um food lover. Rafa está aqui e consegue falar um pouquinho do que a gente chama de da porta para fora ou na porta de casa. E tem muita preocupação com quem passa para a porta de casa e se torna um food lover. Então, toda a experiência desse food lover é observada, desde de detalhes do tipo o processo de atração, quanto a gente consegue ser inclusivo. Hoje a gente tem, por exemplo, uma célula de diversidade e inclusão no processo de atração. Qual que é o objetivo dessa célula? É trazer, inclusive, mais conforto para a pessoa. No exemplo de que eu sou uma mulher negra, será que eu me sinto totalmente confortável de levar as minhas habilidades, a minha experiência numa entrevista de 1 hora, se eu estou vendo uma pessoa que não se parece comigo, que de repente não conhece a minha trajetória, ou as minhas experiências, ou as minhas vivências enquanto mulher negra? Então a gente coloca uma outra mulher negra ali no processo para que ela entenda que, poxa, ela não é sozinha, entrando no iFood ela vai encontrar muitas outras pessoas como ela e que ela se sinta mais confortável. O mesmo para pessoas com deficiência, o mesmo para mães, isso é super importante para encorajar essas mulheres a fazerem parte do mercado de trabalho. O mesmo para pessoas negras, a gente tem bastante cuidado com o processo de atração, mas não só com ele. A gente tem N outros programas de desenvolvimento, por exemplo, que são focados em alguns grupos subrepresentados e que convergem, obviamente, com os nossos compromissos públicos de diversidade, que falam aí da contratação de mulheres para cargos de liderança e a contratação de pessoas negras para o número geral de colaboradores e também para cargos de liderança. A gente tem N iniciativas de desenvolvimento, mas a gente também acompanha alguns indicadores, por exemplo, como segurança psicológica. Hoje no iFood a gente tem o ISP, que é o Índice de Segurança Psicológica, onde a gente mede periodicamente como é que as pessoas se sentem trabalhando no iFood. Para a gente é um grande norteador do nosso trabalho, a gente consegue, através desse indicador, entender se a gente tem grupos que têm uma experiência que não estão sendo tão positivas como outros grupos. Então a gente faz sempre análises comparatórias, pessoas com deficiência, pessoas que não possuem deficiência, pessoas trans versus pessoas cis, mulheres versus homens, negros não negros. A gente faz sempre grupos comparatórios para que a gente entenda quais são as nossas oportunidades de trabalhar em estratégica e trabalhar com outros times para promover uma experiência melhor. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, pessoas de grupos diversos, sejam eles qual forem, esperem um ambiente inclusivo, ainda longe de um lugar perfeito, não é um paraíso, mas a gente é muito intencionado e a gente trabalha duro para promover uma experiência cada vez melhor para todas as pessoas. Maneiro, muito claro. E tinha uma das pautas aqui que o Rafão jogou para trás e que eu trago para frente de novo, aproveitando isso que você falou, que eu acho que impacta muito na área da rua, que é interseccionalidade não só das histórias das pessoas que não carregam só uma identidade ou uma raiz, as pessoas são compostas de várias coisas, né? Somos biografias. Vários marcadores sociais, exatamente, né? somos biografias em construção, na verdade, e diversidade, inclusão e tecnologia se misturam nessa coisa toda que a gente está tentando mudar e preparar para o futuro. Mas educação não tem como não colocar educação nesse pacote. Então, assim, tem educação onde a entrega da solução é assíncrona, é síncrona, tem temas voltados para UX, para produto digital, para dados, para programação. Que overview que você faz assim, Rô, do Potência dentro da janela de coisas que você faz, assim, e de como que o Autismo Tech se misturou, assim, chamou atenção para que pudesse fazer parte dessa jornada também. Boa, acho que vale primeiro contar o que é o Potência para a galera, né? Porque talvez o pessoal não saiba, mas o Potência é o nosso projeto guarda-chuva aqui, justamente para buscar atender esse compromisso de formar e empregar 25 mil pessoas. Hoje a gente tem uma plataforma aberta, é só clicar potenciatech.com.br e se inscrever. Já vou fazendo o jabá aqui, que vale a pena. Vai colocar uma coisa na tela agora. Clica aqui, clica aqui, se inscreve lá no Potência. Mas todo mundo pode participar? Quem pode participar? Para se inscrever na plataforma hoje, está aberto. Obviamente que tem perguntas que vão ajudar a gente a identificar se são pessoas de grupo subrepresentado ou baixa renda. E aí, o que é, né? Para chegar na plataforma, tá beleza, a gente quer mudar, a gente quer proporcionar formações em tecnologia. Na plataforma tem alguns aperitivos. Então, alguns cursos ali bem curtinhos, de 4, 5, 10 horas, para a pessoa ver se faz sentido para ela o mercado de tecnologia. E, além disso, a gente divulga as bolsas de estudos. Então, a gente já teve 20 escolas parceiras. Caraca. Diferentes. Então, quando o Gui trouxe, né,
que bota os concorrentes na mesa, Achei que era menos. a gente 20 é gente faz pra caraca. isso. Muitas escolas ou organizações sociais, enfim, que tem esse foco de formar em tecnologia, né? Os nossos cursos-alvo são full stack, front-end, back-end e dados, no geral. É bem para a galera virar, né, programadora, essa expectativa. E a gente tem algumas frentes de empregabilidade. Então, hackathons que a gente já fez, mentorias, feiras de empregabilidade, enfim, vários testes, banco de talentos, várias coisas, né? A TIP está coladinha aqui com essa proposta do hackathon, geração de empregabilidade, etc. E aí, para participar tanto das bolsas de estudo quanto dessas questões de empregabilidade, a gente, então, vai ter, sim, o recorte dos grupos subrepresentados e baixa renda, que é o nosso público-alvo, efetivamente, do Potência Tech, né? Contextualizando tudo isso, a gente já fez, né, 20 escolas, mais de 70 turmas, gente, a gente já rodou. E o Potência Tech tem 1 ano e meio, só para trazer um pouquinho, assim, de números. Corrido. Novinho, né? E aí eu acho que conversa muito com o que o Rafa trouxe sobre pessoas, porque a gente fala esses números, mas são pessoas, né? São pessoas, a gente tem 60 mil pessoas inscritas na plataforma, um pouquinho mais já, que o time estava todo feliz que a gente chegou na marca de 60 mil pessoas essa semana. E são 60 mil pessoas que, de alguma forma, acessaram e entendem que a tecnologia pode, né, alavancar carreiras, etc. E uma das coisas que eu gosto de pensar é que hoje a carreira de tecnologia ela é uma das mais democráticas que a gente tem, porque as pessoas não precisam fazer uma graduação de 4 anos e tentar se colocar no mercado de trabalho, né, através dos bootcamps, de cursos mais curtos. O mercado, obviamente, está mais difícil hoje. A gente tem várias questões, né? Rolou um monte de demissão em massa agora, né, no final do ano, começo desse. Mas ainda assim entendo que é uma das carreiras mais democráticas e o Rafa tem experiência nisso, ele pode falar mais. Já dou meus pitacos. Deixa eu só colocar uma palavra no meio aqui. Vou falar. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, no LinkedIn, TEA, autismo, neurodivergente, neuroatípico, são nomenclaturas utilizadas dentro do LinkedIn, mas muitas delas ligadas a marketing, principalmente carreiras em tecnologia, digamos assim. Eu vi poucas pessoas, pouquíssimas na verdade, dentro desse guarda-chuva de marca empregadora e tal. Então, eu queria que você pegasse esse gancho da Rô e falasse assim, pô, o que aquece seu coração trabalhando com EB, com marca empregadora, para a galera que está do outro lado também da comunidade eventualmente possa olhar isso e pavimentar uma carreira para trabalhar com esse negócio que é estratégico, é operacional, é mão na massa, é uma mistura muito, muito massa, brother. Então você quer que eu venda a minha Venda a sua vaga. Venda Venda a sua vaga, brother. Se você nunca pensou em ser um profissional de EB, Employer Branding ou marca empregadora, escuta essa é para você. O principal objetivo de marca empregadora, eu acho que são pelo menos dois pilares. Talvez 3, mas 2 principais. Posicionar a marca, né? Então, o que significa posicionar a marca? Vender aquilo que ela realmente representa como uma marca que emprega pessoas. Como é trabalhar ali? Como que é aquela vivência? E eu acho que uma analogia que eu gosto bastante é uma que acho que boa parte da população conhece, que é ir no mercado. Quando você vai no mercado e você está andando no corredor, você vê várias prateleiras dos dois lados. Várias marcas ali. Tem garrafa pequena, garrafa menor, garrafa de plástico, de vidro. Umas estão embaixo, outras estão em cima. E por algum motivo você anda por aquele corredor e você escolhe uma marca. Eu peguei essa caixa aqui, que é azul e vermelha, e está escrito esse negócio com 3 letras aqui. Por que você escolheu essa marca? Por que você não colocou na outra caixa que era verdinha? Que tem uma palavra com 4 letras. Essa escolha, esse processo de escolha é uma construção intencional de mostrar o que significa aquela marca, o que aquela marca representa, qual é o propósito, quais são os valores. E aí é nesse momento que essa pessoa que se vê trabalhando aqui, ou não, mas que a gente tem esse objetivo de fazer a pessoa se ver trabalhando assim, os valores da empresa condizem com os meus.
esse pensamento megalomaníaco de fazer tudo, milhões e não sei o quê, isso tem um significado. Significa que a empresa ela é corrida, vamos simplificar aqui. A empresa ela é corrida, ela vai demandar de você. Para algumas pessoas, isso é o meu momento, é isso. Para outras, não exatamente agora. E o trabalho de employer branding é muito isso. É passar, transmitir a realidade do que é trabalhar aqui dentro e falar assim, é para mim, não é para mim. Quando eu estiver passando ali, ver marca roxa, azul, laranja, vermelha, qual eu vou escolher? Eu vou escolher essa vermelhinha aqui porque eu vi os caras falando lá e parece que é legal. Então esse é o meu papel, esse é o meu trabalho. E dentro de tudo isso, a gente tem várias frentes. Porque vamos imaginar o público aqui, né? O público neurodivergente aqui, ele vai olhar para uma empresa que se preocupa com isso. Então, essa é toda uma narrativa que precisa ser construída para eu mostrar o que significa fazer parte desse recorte e estar aqui dentro. Tem gente que vai olhar para a questão de tom de pele, tem gente que vai olhar para a questão ambiental, tem gente que se importa com a questão, tem a sigla, né, o ESG, tem gente que vai olhar o que você faz aí na frente de educação, mesmo não sendo de algum recorte. Eu quero trabalhar em uma empresa que devolve para a sociedade. Então, todas essas construções narrativas, dependendo do nosso objetivo, tipo de perfil a gente está procurando, eu preciso montar toda essa estratégia para levar essa mensagem de uma maneira que cole, que vocês entendam e falar assim, é para mim. Ou não é para mim. E tá tudo bem. Esse é justamente o objetivo. Nesse mosaico social que é o nosso país, vocês acham, quem quiser responder primeiro, essa veio do coração. Porque aconteceu um lance no LinkedIn essa semana, depois que vocês responderem eu falo. Mas vocês acham que é impossível incluir todos os recortes de diversidade no mercado de trabalho? Não. Não. Eu também acho que não. Não? Objetivamente. Alguém quer contextualizar um pouco ou acreditam que é possível, por isso que vocês fazem o que vocês fazem no dia a dia, cada um na sua área? A gente precisa entender que empresas têm um propósito social que é a geração de lucro para a empresa, atender problemas da sociedade. Então, como é que eu, enquanto empresa, me organizo para ser o molho que vai ser escolhido, porque alguém precisa de molho para aquela massa, ou eu preciso de uma máquina, ou um robô, ou enfim. A gente está aqui para resolver problemas da sociedade. Se eu não entendo quem são as pessoas, uma vez que toda a sociedade tem necessidade, se eu não entendo quem são aquelas pessoas, se eu não conheço a necessidade dessas pessoas, eu não entrego a solução que elas precisam. Sob essa ótica, nessa perspectiva, eu preciso ter no mercado de trabalho representação de todo mundo que eu quero alcançar. Então, para mim, não faz sentido pensar que que o mercado de trabalho não abriga todo e qualquer tipo de diferença, porque a gente precisa solucionar todo e qualquer tipo de problema. Então, a gente precisa ter representação daquilo que a gente quer entregar para as pessoas. Acho que uma diferença é que talvez nem todo lugar vai receber todo tipo de pessoa. E aí também nem toda pessoa quer estar em todos os lugares, né? Tipo, porque é lógico, eu falo sempre que a gente tem que pagar os boletos, e aí isso é uma questão à par. Bastante. Mas quando a gente pode ter uma perspectiva de entender o lugar que faria mais sentido para você estar, porque isso de fato cola ali com os seus valores, ou está mais aderente ao seu propósito, ou tem questões, né, que nem o Rafa trouxe, que fazem mais sentido para mim, porque a empresa atua dessa ou daquela forma. E aí, se eu tiver, né, a possibilidade de escolha, é isso. Mas eu super concordo com ele, assim, tipo, não existe não absorver pessoas, né, enfim. Eu também acredito que sim, mas acho que a questão começa a ficar mais complexa. Não sei se a gente tem tempo de aprofundar, mas quando a gente passa a discutir proporcionalidade, aí eu acho que é um desafio maior. Ter pessoas lá dentro, eu acho relativamente simples. Faz uma ação lá, põe a pessoa para dentro. Mas o índice de segurança psicológica, por exemplo, é um indicador que a gente tem justamente porque essa pessoa não pode estar simplesmente só lá dentro. Ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir participante. A própria retenção, incluída. né? Depois Exato. que entrou, como que ela permanece nesse a performance, espaço, né? Inclusive, Rô, como é que eu consigo ser mais criativo, ainda mais em um ambiente de tecnologia, se eu não estou confortável de
interagir com as pessoas, de colocar as minhas ideias, de levantar a mão e dizer, cara, eu tô com uma dúvida, eu tô com uma dificuldade. Se esse ambiente não me proporciona esse espaço, como é que eu trago todo o meu potencial e a minha bagagem, a minha experiência para contribuir com aquilo que se propõe? Então, a segurança psicológica nesse contexto é fundamental. Tem uma última coisa que vai de perfis de pessoas. Eu acho que tem perfis que são os desbravadores e desbravadoras. São aquelas pessoas que vão ser a primeira na empresa e vai criar um grupo de afinidade lá dentro e vai cobrar que a empresa tenha mais, que ela se mobilize. A gente vê isso acontecendo. É a maioria das pessoas? Às vezes as pessoas se sentem, talvez por não se sentirem totalmente confortáveis, tipo, vou arriscar de falar que eu preciso levantar essa bandeira aqui. Então, essa chegada, sou a única pessoa, ou tem eu e o fulano e a fulana aqui, somos só nós três. Será que a gente não consegue enfincar uma bandeira aqui e fazer a empresa entender? Cobrar que a empresa se letre, né? Esse processo de letramento é importante. Então, acho desafiador quando a gente olha para a proporcionalidade, mas o caminho existe. Antes de falar de boa prática, eu queria falar do porquê da pergunta. Rolou um post do Caio essa semana no LinkedIn e o Caio fala sobre concessões que pessoas neuroatípicas, pessoas com deficiência, grupos subrepresentados, baixa renda, dentro de um contexto laboral, dentro do mercado de trabalho, precisam fazer muitas vezes para se adequar à norma, ao que eventualmente é esperado. E isso a gente tirou de um meetup que a gente fez na Escola Coru. Um salve geral para a galera da Escola Coru, estamos juntasso. E uma menina autista que estava participando, ela é designer, UX e tal, estava fazendo MBA, e ela fala justamente sobre concessões, no sentido de, cara, eu trabalho em esteira de produto digital, e a galera de produto lá, de tech, desenvolve uma nova feature e tal, isso é colocado em produção de uma forma super atabalhoada, e não importa a forma como eu neuroprocesso o mundo com relação à interação social, ao nível de previsibilidade com relação ao que está acontecendo. E ela pontuava exatamente sobre as concessões seguidas que mulheres, entre outros recortes que temos, fazem diariamente para se adequar a essa norma no mercado corporativo. E o Caio colocou um holofote nisso porque eu acho que isso é muito profundo. Eu talvez não tenha passado por isso, sou um cara branco, bolsista de escola particular, etc. Sou um batalhador na vida, tenho 2 filhas, mas muitas portas se abriram naturalmente para mim, né? Mas eu como pessoa aliada da comunidade, eu senti a dor dela naquele momento ali. Não posso me apropriar, mas eu senti exatamente o que ela estava falando e o Caio começou a bater em cima dessa tecla. E aí uma pessoa comentou exatamente isso no post do Caio. Convenhamos, é impossível, todo mundo faz concessão, sendo típico ou atípico. É impossível incluir todos os recortes de diversidade. E eu já trabalhei em uma dezena de projetos que pessoas com deficiência dentro daquela casa, eventualmente, não contribuem no final do mês com a renda familiar, mas você impactando uma pessoa daquela família, você move ela na cadeia social, porque ela é o arrimo de família, é o que faz a diferença dentro daquele processo ali. Então eu fiquei com isso, por isso que eu perguntei para vocês, e vocês foram categóricos e categóricos ao dizer, não é impossível. E aí cada um trazia o seu repertório. Então, mas tem uma variável aí também. Manda bala. A variável tempo. A variável tempo, para mim, nessa discussão, ela faz todo sentido. Porque se você... Vamos supor, né, eu não usei exatamente o exemplo lá dessa pessoa, mas vamos supor que ela é a única. Ela é única, pelo menos dentro desse squad que ela interage o dia a dia. Cara, por ser a primeira, ela vai passar por várias coisas. Assim como quando a gente olha para a história do mundo, as pessoas que foram as penaram. Tipo, eu tô aqui e algumas portas foram abertas para mim por conta do que a minha avó fez, por conta da minha mãe fez e o que eu tô tentando fazer para minha filha. Quando eu olho para... São 3 gerações aqui só, né? Isso é um espaço curto de tempo. 3 gerações para eu ter o acesso que eu tive. Essa é a realidade para todas as pessoas negras, olhando só para mim, pro meu recorte aqui. Não é assim que funciona. Mas o tempo
que a gente tem, esse tempo de cobrança, é o que vai dizer se é possível ou não dentro dessa questão que você está me falando aí. Então, se você falar assim, é impossível fazer em um mês, acho que eu provavelmente vou concordar. Mas construir para frente dá. Agora, me mostra aqui um roadmap, uma trilha de planejamento que você... Uma área de inclusão, diversidade, que vai sustentar ações ali dentro. Aí eu falo assim, não, é possível. Né? É possível sim se criar as políticas, de fazer esse letramento, de conscientizar as pessoas, de pensar iniciativas, fazer aquele grupo repensar algumas coisas, porque a galera, o que acontece é que não passa na cabeça da galera. Eu até fico pensando na questão da liderança, assim, sabe? Tipo, quem é a líder, por exemplo, deste caso específico ou de outros, né? E como que a gente, quanto líder, né, tira o melhor proveito do grupo entendendo todas as diferenças e especificações de cada um, né? Eu acho que é super desafiador, mas também é um papel muito importante. Líder tá aí para pensar no time, né? Para entender como que melhora a gestão. E eu acho que tem uma grande parcela de responsabilidade para essas figuras, assim, inclusive de abrir essas portas e ajudarem nesse desbravamento. Mas institucionalmente também, Rô. Acho que, para além da figura da liderança, que é fundamental, a gente precisa, em 2023, as empresas precisam entender e se comportar de forma a contribuir com a sociedade em que elas estão inseridas. Empresas são parte de um ecossistema social. E elas precisam se colocar como parte da solução de diversos problemas, inclusive questões de inclusão. Então, eu concordo, de alguma forma, que todo mundo faz concessões, ainda que eu não concorde que não é possível incluir. É uma as realidade, concessões, né? sim, são uma realidade, mas as empresas também precisam conceder dentro da proporcionalidade do tamanho que elas têm. É muito mais fácil para as empresas organizarem políticas e fluxos e processos de inclusão do que para as pessoas ficarem se adequando a coisas que elas eventualmente não conseguem se adequar. Então, a gente precisa, de novo, entender o que aquela pessoa pode agregar. E eu estou falando muito de agregar valor num contexto, né, corporativo, institucional, muito olhando para a geração de lucro, mas hoje se faz diversidade para além do imperativo ético, né, é a coisa certa a se fazer, posto esse lugar de sou parte do ecossistema social e tenho a minha parcela de contribuição. Diversidade, ela também traz alavancas muito importantes para a produtividade, para a lucratividade, para clima organizacional. Então, se ver representado, acho que foi um ponto que o Rafa trouxe numa outra fala dele, se ver representado dentro de uma empresa, melhora tudo para aquele ambiente, para aquela empresa, para a percepção de todas as pessoas que estão lá. Então, para a empresa fazer concessões a nível de criar políticas e processos para incluir as pessoas, é o melhor que ela faz para o objetivo central dela, que é obter lucratividade também. É uma via de dois lados aqui. Ela contribui num contexto social que é devido e necessário e preciso, mas também tem muitos benefícios com isso. Massa. Galera, vamos fazer aquele drive final aqui, Rafão? Vamos falar de boa prática, assim, para fechar, porque tem muita boa prática, assim, que eu já tirei daqui convivendo, não tanto com a Vivi, que eu acho que eu conheci você hoje, mas com o Rafa e com a Rô, sem dúvida. O Rafa, quando a gente se conheceu, eu estava começando na Rocket City na época, você estava começando no iFood, a Rô já foi num outro momento e tal. E teve uma coisa que me chamou a atenção recentemente, que foi o lance de conseguir doar para o pessoal da Homemakers Code pelo aplicativo. Isso eu achei lindo, assim, porque captação de recursos no Brasil, eu tenho uma mínima experiência com isso, eu posso dizer, cara, é coisa para Super Saiyajin. É difícil, é complexo. O mercado hoje do terceiro setor, por exemplo, no Brasil, conta com mais de 1.100.000 ONGs, talvez, ou 1 milhão de ONGs. Um quarto disso, próximo disso, são somente ONGs de educação. 20 delas conseguiram comungar do mesmo ambiente e coexistir para fazer o Potência junto com o time chegar tão longe e tem um caminho para desbravar. Então, esse ponto me chamou muita atenção quando eu vi pelo LinkedIn, assim, porque eu acompanho a galera lá, não conheço profundamente a Cíntia e tal, mas conheci ela na época da FIAP em algumas ocasiões, mas eu achei isso fundamental, porque toca diretamente na ferida de quem está batalhando para fazer aquela iniciativa parar de pé. Eu queria que vocês trouxessem um pouco de boa prática, assim, para a gente fazer um corte legal e ter meio que algumas coisas pipocando na tela com relação ao que vocês sentem que no dia a dia
faz a diferença para a marca, para a diversidade, para os projetos de educação, para os compromissos públicos, independente se estão só ligados à vida corporativa de vocês, pode vir da vida pessoal também, que eu sei que vocês aprontam um monte de coisa por aí. Mas Acho eu queria que vocês que- trouxessem um pouco desse repertório. Pensando em doações no app, né? Foi uma das primeiras ações que o time de ESG do iFood colocou em prática, assim, tem várias organizações que são parceiras, mas com a história de alimentar o propósito do mundo com educação, a gente começou a tracionar isso, e aí a gente teve também programadores do amanhã no app, rolou campanha para os dois, então, Nossa, não sabia o Makers Code e Programadores do Amanhã, né? O Makers é uma organização que olha para mulheres em tecnologia e programadores jovens negros, então, assim, também em tecnologia, né? E aí a gente arrecadou, gente, quase 300 mil reais Caramba. para as duas ali, com o iFood dobrando. Então, eles vão receber o dobro desse valor e a gente vai poder formar aí mais uma galera em tecnologia. Então, a gente está com bastante intencionalidade cruzada, por exemplo, dentro das ações de SD que a gente tem pensado, né? Também, recentemente, a gente formou 67 entregadores em back-end. Aí eu vi a foto. Galera felizaça e Foi animal, assim, então... tal. Foi a Resília Educação? esse Foi a projeto? Cubus Academy. Cubus Academy, pode crer. Parceiraço nosso também. E aí, assim, dentro dos 20 parceiros, a gente tem, né, escolas de tecnologia mesmo, que são empresas, e organizações sociais. E então, a gente vai entendendo como articular e fazer com cada um. Acho que essas duas coisas são bem interessantes. E como boa prática, acho que a gente tem especialmente ali na nossa área, mas no iFood como um todo, que é até um dos valores, né? All together. A gente entende que a gente tem que fazer as coisas juntos, né? Tipo, grandes equipes, assim, para movimentar ponteiros. E aí a gente tem o Movimento Tech, que é uma coalizão de organizações, né? Empresas, organizações, fundações, enfim, institutos, que hoje tem 31 empresas, organizações, fundações, institutos, não são só Uma empresas. galera. Eu fui no evento, lançamento, comi uma né? laranja lá, você até me zoou no dia, uma mexerica. Fiquei com o maior cheirão de laranja na A mão o dia única inteiro. pessoa comendo mexerica no evento era o Gui, ele tava muito Caroço feliz. cuspindo caroço na Foi mão. maneiro. Só Pessoal CEO usando lá e Chanel. o Só Gui, senhor. Só Só senhor. usando Chanel e ele abrindo uma e o Gui na mexerica do lado. mexerica, foi muito bom. A gente está complementando agora, dia 20 de julho, um ano de movimento. Passou 31 rápido, né, organizações participantes, com esse propósito de educação e tecnologia, como a gente faz junto, né? Então, tem 3 eixos, que são projetos, conhecimento. Então, que pesquisa a gente precisa ter? O que a gente precisa olhar? Até a gente tem questionado um pouco a pesquisa que a Brascom faz sobre o déficit de profissionais, que eu trouxe, né, a questão do bootcamp, porque ela se baseia em graduações, em universidade. E hoje o que a gente tem, né, de escolas de tecnologia formando as pessoas é um boom gigantesco. E o último pilar, que é rede. Então, o próprio ecossistema ali do movimento, mas para além disso, o ecossistema de tecnologia como um todo. Aguardem novidades, sigam aí movimentotech.org. Brabo. Eu tenho uma pergunta para a Rô, Faz. porque já fizeram essa pergunta para mim e ela apareceu e eu tive a minha resposta, mas eu quero ouvir dela. A gente não combinou. Por que o iFood investe em bolsas de tecnologia? É uma empresa de comida? Nada a ver, né? Por quê? Porque o iFood não é só comida, o iFood é um super app de tecnologia e a gente acredita muito que a gente precisa fazer a diferença de alguma forma, até porque os grupos de tecnologia, pode ser que meu dado esteja desatualizado, mas 80% dos times de tecnologia são formados por homens héteros, cis, brancos. E a gente quer mudar essas carinhas. É muito necessário isso, cara. O movimento de mulheres da computação no Brasil, ele tem várias protagonistas aí, mas a realidade é muito aquém, né? Eu estava conversando com a galera da TOT Diversidade recentemente, eles falando que dos cargos ocupados por mulheres negras são somente 3%, né? No mercado como um todo é 11%. 11%, desses 11%, 3 são mulheres negras e tal. Então tem um caminho grande. Gigante, gigante. Por isso que estamos com 8 mil bolsas de estudos abertas. Jabá atrás de jabá, né, gente? Tem muita cidade no Brasil que não tem 8 8 mil, mil 8 pessoas. mil.
8.000 bolsas abertas aí para a galera poder se inscrever e participar. Tem recortes específicos só para mulheres, tem recortes específicos só para pessoas pretas. Sabe uma outra pergunta que já me fizeram também? Porque eu tento vender o Potência também, porque é uma superação. E aí uma pergunta que já fizeram para mim é assim, mas esse curso é bom mesmo? Ah, top. Que curso é esses aí? Tipo, Vou deixar o Gui responder. Aí. Deve ser qualquer curso aí, né? Que Cara, eles fazem de qualquer jeito aí. Eu acho que assim, tem a concorrência na vida, porque eu, por exemplo, jogo bola de terça, tenho atividade com as minhas filhas, cuido da minha cachorra, sou pai de família, tenho que trabalhar, então a vida concorre entre si. Mas para quem consegue se apropriar das bolsas dos diferentes fornecedores, edtechs e afins que estão ali, e de alguma forma era o que se falava muito, né, onde eu já trabalhei, que é ser protagonista da própria evolução, ou seja, extrair valor daquilo. No assíncrono, ter uma determinada disciplina, no síncrono, obter mentoria, obter fios condutores que vão levar aquela pessoa para um próximo e para um próximo, para um próximo nível. Esse ano, por exemplo, eu tive possibilidade de trabalhar com jovens em medidas socioeducativas dentro da Fundação Casa pela Somas, né, que é a ONG da Mastertech. Em 3 meses, formam-se 8 alunos com 50 horas de carga horária por R$ 12.500, pagando um professor e um monitor. E a galera lá estava aprendendo HTML, CSS, JavaScript e fazendo o landing page do Menor da Cacheta e do MC Ariel, olhando um caminho diferente para frente. Então, a galera sentiu ali que poderia ser protagonista da própria história, ou seja, tomar cabo, talvez, dessa confusão mental que se tornou viver nos tempos que a gente vive, cara. Eu falo por mim, então, não sei se eu te respondi sua pergunta, mas é isso que eu sinto. Os cursos são bons, depende muito do aluno, da aluna, né, também. Como a gente tem um monte de curso diferente, a gente pensa muito nas pessoas como protagonistas ali das suas histórias. Então, cara, eu não consigo ter aula ao vivo porque eu tenho 1.000 corres aqui para fazer. Então, tem o curso para ele fazer no horário dele, sem aula ao vivo. Ah, não, eu não aprendo desse jeito. Eu preciso ali do professor, do monitor, tarará, nananã. Então, tem outros modelos. Então, a gente tenta pensar de forma mais ampliada, assim, pode ser que um seja mais interessante para um, funcione mais para o outro, e cada um vai construindo ali o seu conhecimento. E aí também tudo tem, né, momento que faz sentido, que não faz. Tem um pano de fundo também que eu acho que a comunidade, né, a gente está falando de boa prática nesse recorte final aqui, mas eu acho que as comunidades que estão presentes dentro dos negócios educacionais que se propuseram a participar do Potência, por exemplo, a realidade que eu conheço um pouco mais, acabam sustentando as pessoas ali. Então não é só um processo de relacionamento institucional com a bolsa, de eu fazer o curso. Acho que tem outras pessoas que estão passando por momentos parecidos com os meus, e eu vivi isso na prática, principalmente na Rocket City, e a comunidade ajuda as pessoas a ir mais longe, as pessoas ajudam as pessoas a ir mais longe, se sentem mais humanas e tal. Acho que esse é um processo de microaprendizagem que nos tempos que a gente vive faz muito sentido para muita gente, que isso não se apega mais àquele formato tradicional de ensino-aprendizagem, né? Mas fala de boa prática aí, Vivi, para terminar. O Rafão você fecha, tá? Você já virou apresentador, co-host. Eu já esqueci a pergunta, cara. Não, mas a gente tá falando de boa prática. A gente falou lá Boa do prática, lance mas de doação. qualquer coisa? Não, cada um na sua área, irmão. Ah, cada um tá, na boa sua área. prática. Você já A gente, vendeu a gente nem falou de tech, mas beleza. Vamos falar. Mas a gente falou aqui de educação, doação, várias coisas que vão ali na veia desses negócios de terceiro setor, nesse caso. E em diversidade e inclusão também. Boa prática, assim, que você acha que o que faz diferença para pessoas, eventualmente, que estão nas suas áreas e não têm uma determinada alçada, ou grupos transversais de trabalho que possam movimentar ponteiro, como a Rô falou. Tem muito galera que está meio solitária também, áreas de diversidade e inclusão, construindo esse caminho para frente também, né? O que você tem, assim, não de dica, mas do que você faz mesmo que você acha que gera resultado para você? Vivi, solta o jabá do Bench Day. Vambora. Que parada é essa, Bench Day? Gente, Evento interno? Evento externo, a gente faz um super bench. O iFood é bastante consultado, algumas empresas querem que a gente compartilhe as nossas práticas de diversidade, cultura e comunicação também. Então, periodicamente, normalmente 2 ou 3 vezes por ano, a gente faz uma sessão onde a gente compartilha com várias empresas do mercado um pouquinho da nossa estratégia, tanto de cultura, como de comunicação interna, como de diversidade. Aí foi um golaço. A gente teve mais de 600 inscrições no último Bench Day, 630 pessoas na última edição. Foi bem legal, tive a oportunidade de representar o timaço de diversidade que trabalha
duro com um monte de coisa bacana. E falando de boas práticas, e falando desse monte de coisa O bacana. próprio Pente Day já é uma boa prática, né? Oi? Compartilhar. Compartilhar. bem te E o Gui estava falando em algum momento da fala dele, ele falou que diversidade, as empresas não tem concorrente. Com diversidade é muito isso. Quando a gente fala de fazer diversidade, isso só existe porque a gente assume que existe um contexto de desigualdade que precisa ser reparado. Quem puder ajudar, quem tiver com o propósito de reparar, é parceiro. Então, não tem concorrência, contem muito com o iFood empresas, contem muito com o iFood, com aquilo que a gente puder ajudar, com a divisão de boas práticas, se for o caso, contem muito com a gente para que a gente possa apoiá-los. Dica aqui, as boas práticas. Conheçam seus colaboradores, a Rô falou aqui, são pessoas, eu acredito que pessoas são o maior ativo de qualquer empresa, então conheçam as pessoas, conheçam as necessidades das pessoas, e obviamente que eu não estou falando de conhecer um a um, e cada história tem empresas de cada tamanho, mas façam censos demográficos, por exemplo, conheçam a sua demografia, criem iniciativas que melhorem os seus processos de atração, os seus processos de desenvolvimento, os seus processos de remuneração, seu pacote de remuneração, seu processo de benefícios, por exemplo, isso é muito importante, pensar benefícios e pensar toda a atmosfera de RH e de desenvolvimento voltada para as pessoas e observando as especificidades de cada uma das pessoas. Isso é fundamental. Pessoas das empresas que estão se sentindo, como o Gui falou, ilhadas e sozinhas, se organizem com outras pessoas, grupos de afinidade nascem organicamente, o iFood é uma prova disso. A primeira iniciativa de diversidade do iFood nasceu organicamente através das poucas mulheres de tecnologia que levantaram a mão e falaram: iFood, a gente precisa conversar com esses caras porque não está dando não. E aí o iFood amplia o olhar e fala: bom, se não está legal para mulheres, como é que está para pessoas com deficiência, como é que está para a comunidade LGBT, como é que está para pessoas negras, e passa a apoiar institucionalmente os grupos. E aí, quando eu digo apoiar institucionalmente, não tornando os grupos institucionalizados, é justamente para dar a segurança de que as pessoas tenham um espaço onde elas possam fazer críticas, onde elas possam trazer reclamações e problemas, e a instituição vai apoiar a existência desses grupos de afinidade. Então, se organizem com pessoas, os próprios grupos de afinidade têm um potencial gigantesco de desenvolvimento. No Orgulho Negro, que é o grupo de afinidade étnico-racial do iFood, eles fazem uma parada que eu acho super maneira, que é o Let's Chat, é uma iniciativa onde eles, toda quarta-feira, eles se organizam para falar inglês. Então, as pessoas que falam melhoram o seu inglês, as pessoas que estão começando, eles trocam dicas de professores negros que podem ensinar gratuitamente, alguns pagos, enfim. Se organizem enquanto pessoas para tornar esse ambiente melhor, se organizem enquanto pessoas para levar os assuntos que são relevantes para a instituição. Então, olha, este problema aqui afeta 80% das pessoas de X característica da empresa. Vocês precisam direcionar isso para a companhia de alguma forma. Acho que tem muitas oportunidades de tornar todas as empresas muito mais inclusivas para todas as pessoas, e a gente quer muito ajudá-los se a gente puder. Então, contem com a gente. Show de bola. Muita coisa, muita riqueza, né? Muita coisa boa, Vamos meter Gui. uns letterings aí e tal, vamos fazer um negócio bem legal para esse conteúdo. Não precisa bombar na internet, até porque nós somos o tiririca do brejo, nós somos o lírio do campo. O lírio do campo consegue trabalhar a internet de uma maneira, cara, nós estamos fazendo tanta coisa no dia a dia que ainda não deu tempo da gente escalar tanto assim, visualizações, etc. Mas nós vamos chegar lá, Rafão. Vai chegar sim. Fala de marca empregadora aí, brother. E o que você falou também que você acabou não comentando e já coloca também para consideração final? Cara, acho que pensando em marca empregadora, você tentar ser breve, em uma palavra, acho que é genuinidade. Assim, ser genuíno. A Rô tocou num ponto ali que a gente chama de turnover, né? Aquela pessoa que entra e sai rapidão. A mensagem que a gente coloca para fora, ela vai ser recebida de algum jeito, né? Então, essa mensagem ela precisa ser muito genuína. Quando a gente olha para questões de diversidade, eu preciso passar a verdade. Então, eu não posso contar que aqui dentro é maravilhoso, a pessoa chega aqui e dá de cara com um negócio que não é assim. Ela vai se frustrar, a empresa também, não vai dar bom para ninguém. Então, quando eu falo de ser genuíno na mensagem, é realmente contar, aqui é assim. Pode ser que você não goste, pode ser que você ache que é a melhor coisa do mundo, mas é assim. Então, toda a estratégia, o posicionamento, ele precisa nascer como base
Isso. E aí, eu acho que, mais estrategicamente falando, a gente tem pontos específicos que a gente olha para dentro, onde a gente conversa com as pessoas que estão ali, as nossas pessoas colaboradoras, e identifica qual é o valor que você... Por que você trabalha no iFood? Tem gente que vai falar que é por causa do salário, tem gente que vai falar que é os benefícios, tem gente que vai falar... Como você for perguntando para toda uma galera, algumas coisas vão começar a despontar. E aí você começa a entender o valor da marca empregadora. E esse valor da marca empregadora, a gente precisa cuidar muito bem dele. Primeiro, o que a gente descobriu é o que a gente representa, o que a gente quer ser? Por exemplo, se todo mundo falar assim, meu, é só dinheiro, eu só tô aqui porque é dinheiro, pode ser que é isso que a gente quer, como não? E aí a gente precisa trabalhar internamente, colar numa área como diversidade, por exemplo, e falar assim, meu, esse grupo aqui só tá aqui por causa do dinheiro. Então, eu, marca empregadora, olho para esse contexto e posso falar para dentro, olha, descobri isso. A partir do momento a gente vai tomar algumas ações assim. E ao mesmo tempo eu vou contar para fora que esses são os principais valores. As pessoas que estão aqui dentro, elas se identificam com isso e com isso e com isso. E aí você olha e fala assim, ah, legal, eu também me preocupo com isso. Então acho que isso é super importante. Aí acho que um último ponto com relação, acho que muito da nossa conversa permeia aqui a questão de diversidade. A gente tem grupos que vão olhar para a diversidade como um fator de decisão. Vou trabalhar lá porque eu vejo, ou pelo menos acredito, que aquela empresa vai me acolher, vai me incluir, eu vou me sentir incluído e tal. E aí a gente cai no ponto das concessões, que eu acho que eu vou fechar falando sobre isso. Quando a gente fala de grupos subrepresentados, eles são subrepresentados e às vezes socialmente eles estão num patamar abaixo. E às vezes as pessoas não podem se dar ao luxo de falar assim, meu, não vou trabalhar lá porque... Eu acho que isso é uma discussão, e aí eu já estou levando para a minha percepção, já Rafael tirando o chapéu de iFood aqui, e falando especialmente do meu recorte que eu conheço bastante. Pessoas negras olham para o salário e vai falar assim, cara, você inclui, não inclui? Eu preciso ganhar meu dinheiro, cara. Depois, daqui 1 ano, 2, depois eu vou olhar para isso aí. Mas agora, preciso ganhar meu dinheiro, velho. Preciso ganhar meu dinheiro. E como marca empregadora, eu preciso entender isso. Eu preciso saber que é assim que funcionam as coisas. Tem gente que gosta, né? Que é bonito falar o discurso ali e tal. E é importante, mas eu ainda sinto. Rafael, tirei o meu chapéu de iFood aqui. O grupo que olha, que fala assim, não, eu vou trabalhar lá porque é inclusivo e tal, são as pessoas que já estão na condição de escolha, que foi o que a Rô comentou aqui um tempo atrás. De escolher. Alguns grupos subrepresentados, para não dizer todos... E dá para dizer todos facilmente, viu? Facilmente, Dá para dizer todos. A comunidade que a gente impacta, 85% dela na vida adulta está fora do mercado de trabalho. Então é isso, e o nosso cara. enfoque é quase que maioria em pessoas diagnosticadas tardiamente, que demoraram toda uma vida até chegar à fase adulta, de não se encaixar no tempo e espaço do mundo, podemos dizer assim. Então é isso. Por que eu tô falando isso? Existe esse posicionamento de marca que faz parte do meu... É porque o iFood me paga, que eu preciso fazer e é super importante, é o que vai fazer a pessoa andar pelo corredor e escolher. Cara, precisa ser feito esse trabalho. Mas eu também tenho que estar muito atento, principalmente quando a gente olha para a diversidade, que esse não é o discurso que essa pessoa precisa ouvir. Ela precisa ouvir que tem ali a célula de diversidade que vai acolher ela no momento de recrutamento. Que uma pessoa que veio de um lugar parecido com o dela, que ela se vê, antes de entrar, ela sabe que existe um grupo de pessoas, ela só quer se ver ali. O resto ela sabe que ela vai resolver lá dentro. Tipo, eu acho que a gente
né, usando de novo a minha história aqui. Cara, minha mãe acordava 4 horas da manhã, ia dormir meia-noite, fazia comida antes para eu levantar, ter comida e tal, e ir para a escola bonitinho, com a roupa passada e tal. Ela fazia isso. Eu não faço isso hoje. Não preciso. Mas ela fez isso. E esse trabalho, eu acho que tem pessoas que estão nesse momento da vida. Que, cara, eu só vou levantar, vou fazer pro próximo, fazer pro meu filho, vou fazer para que a próxima geração possa dar esse passo. Aquilo que você falou, não é tão longe, né? Não tá é. próximo. Assim. É. Então, assim, cara, eu como marca empregadora, a boa prática é ser verdadeiro. Ser verdadeiro e mostrar que, beleza, aqui tem essas pessoas, você pode vir aqui e talvez você vai se encaixar por conta das culturas, valores, essas outras coisas. Mas essa genuinidade, principalmente olhando para a diversidade, para mim é o que precisa existir, é o centro de tudo. Legal. Então, um resumão, a gente falou sobre diversidade, inclusão, tecnologia, pautados por educação, falamos de boas práticas nisso, falamos de uma palavra super importante que eu acho que quando ela é observada na prática, a gente vê o caminhão de projetos que podem mudar a vida das pessoas, que é a intencionalidade das empresas. Concessões. Eu não sou uma pessoa neuroatípica, eu sou uma pessoa aliada da comunidade, então você, porventura, estiver vendo esse conteúdo agora, a boa parte e 100% dos projetos da TIP são com muito protagonismo da própria comunidade. O CEO e fundador é uma pessoa autista diagnosticada tardiamente. Um abraço para o Caio, Piara, Elise, Marcelo, todo o time lá da TIP. Eu trabalho especificamente no Autismo Tech, que é um projeto idealizado em 2018 dentro do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, que tinha o objetivo com José Michel, o Dr. Felipe, que era diretor na época, envolver as famílias que levavam as crianças lá, e no contraturno dos cuidados oferecidos pelo Hospital Felipe Pinel eram oferecidas oficinas maker, entre outras oportunidades de aproveitar aquele tempo, digamos assim, e nesse movimento que o Autismo Tech nasceu, e logo a gente viu que tinha pouquíssima representatividade no ano seguinte e nas edições seguintes. A gente mudou o modelo para focar na pessoa autista neuroatípica adulta e na sua inserção devida no mercado de trabalho. Posso fechar? Não? Tá tranquilo? Não, acho que o primeiro, para fechar o nosso papo, o primeiro papo, acho que tá bom. Eu gostei. Dá pra ficar mais uma horinha. Eu fiquei acompanhando seu ombro tava bom o tempo todo, fica tranquilo. Não, eu tenho algumas coisas que eu vou me prendendo assim, mas eu gostei muito do rumo que a conversa tomou. Eu me senti muito... A gente seguiu o script? Não sei, você mudou, porra, você mudou a P toda aqui, mas não tem problema nenhum, me senti muito à vontade, eu acho que é um papo rico, vocês são cabeçaça no que vocês fazem, acho que, não sei se já falaram pra vocês, tomara que já, mas eu sinto muita autoridade no que vocês falam, assim, é muito bom você ver profissionais tão proeminentes no que fazem, né, acho isso lindo. Sentado do lado de mais um. Que isso. Tô aí começando ainda. Me sinto muito... toda vez que eu faço alguma coisa dentro do Autismo Tech, dentro da TIP, eu me sinto muito reenergizado, reconectado comigo mesmo, assim. Eu sou muito eu aqui, cara. Eu acho isso muito legal e devo isso a vocês. Agradeço pelo tempo de vocês. Agradeço a Amanda e João por estarem sempre nos bastidores com o trabalho de excelência, ao Learning Village pela parceria e todo o ecossistema de empresas Autismo Tech. Esse foi o Atipicidades, episódio 8. Top, maravilhoso. Obrigado a todos e a todas. Tamo junto, valeu. Valeu, galera. Valeu. Obrigada.